bênção providencial em todas as ocasiões. O tipo de assistência médica em favor deste ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de feira. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recurso para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade do amor em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. E assim, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por esta casa que nos acolhe, agradecer por termos optado por estar aqui nessa tarde, de mais um aprendizado, sabendo que a espiritualidade amiga já atua nesse momento da reunião pública, nos trazendo toda a medicação necessária, serenando nossos corações, nossas dores, agradecendo a casa que acolhe tantos estudos, tantas coisas importantes para todos nós, como evolução, mas te rogando também, Senhor Jesus, que neste momento de oração, de vibração, possa essa paz e essa luz do teu coração chegar em lugares tristes, sombrios, com dor física, com dor moral, com dor espiritual. Que essa luz se faça no coração de todas essas pessoas que estão sofrendo por algum momento, por algum motivo. Senhor, te rogamos também pelas pessoas que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nos lares em conflito, em todos esses lugares, Senhor, que a sua presença se faça em todos os corações neste momento. Pedimos aos mentores da casa, ao mentor da Isaura, para que ela possa fazer um bom estudo, um estudo esclarecedor, e que nós possamos sair daqui com grandes reflexões e levando para os nossos lares mais um aprendizado. Obrigado, Mestre. Sabemos da tua presença constante conosco. Nós queremos cada vez mais sentir a tua paz e a tua luz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês agora, Isaura, mais 365 dias para amar. Ano novo, tempos renovados, esperança e atitudes. Boa tarde a todos. É que eu coloquei isso aqui antes do título. O título vem depois. Mas é assim mesmo. Nós vamos fazer vamos tentar fazer uma reunião hoje mais participativa. Eu gostaria que o público também participasse, tá? Sempre que for possível, participe para poder, que essa hora a gente senta aí com esse ventinho, dá um sono e é muito chato, porque esse ventinho vai minando a gente, quando a gente olha está cochilando e é difícil controlar o sono, né? Mas hoje é a nossa última reunião pública da casa. O sábado foi a última reunião pública do sábado, hoje é a última da casa deste ano de 2025, porque quarta-feira, dia 31, não haverá reunião pública, porque é no horário das 8 da noite, já dificulta a vinda aqui,
Então, nós optamos, a diretoria optou para não ter a reunião pública quarta-feira. E nós, então, hoje, oficialmente, é a última reunião do ano. E nós estamos aqui com o título da palestra é Ano Novo, Tempo de Renovar Esperança e Atitudes. Foi o Márcio que colocou esse tema. Mas aí eu vi esse quadrinho e achei interessante, porque o Ano Novo, em realidade, são mais 365 dias para amar. Essa é a garantia de felicidade sem fim. Feliz Ano Novo para todo mundo, a gente já está desejando, né? É uma oportunidade. O ano que vem, o ano que se avizinha, é uma oportunidade, né? Nesses 365 dias, sabe Deus o que a gente espera a gente? Alguém aqui espera coisa ruim? Tem alguém aqui esperando coisa ruim ano que vem? Não, né? Todo mundo está desejando. Primeiro, o que a gente deseja? Quem está mais velho, deseja o quê? Saúde. Saúde. O que mais? Paz, né? Tranquilidade. O que mais que a gente deseja? Felicidade. A gente deseja boa convivência, né? Quem está muito solitário deseja amor, encontrar um companheiro ou uma companheira, quem deseja, não é? E há tantas coisas, há pessoas que desejam um emprego melhor, não é? Quem está sem emprego deseja um emprego. É uma variedade enorme de pedidos que são elevados ao alto nesse período. Toda vez que alguém fala assim, Neuza, feliz ano novo, ela sabe do que ela precisa, então ela mentaliza naquele momento o que ela quer ter no ano novo, não é isso? Ninguém aqui deseja, eu quero que desencarne alguém da minha família, eu quero que caia uma enchente em Petrópolis, tenha uma enchente em Petrópolis, eu quero... Ninguém deseja essas coisas. Mas essas coisas acontecem? Acontecem, são inevitáveis, muitas vezes. E nós, o que a gente tem que fazer diante daquilo que não pode ser modificado? Aceitar, ter paciência e resignação, não é isso? Então, hoje nós vamos, eu até agora vou passar para o título, aqui nessa setinha, né? Aqui está o título, Deus. Ano Novo, Tempo de Renovar Esperança e Atitude. Alguém aqui, eu gostaria que vocês participassem, tá? Alguém aqui quer renovar esperança? Quer ter esperanças renovadas? Porque nós tivemos esperanças ano passado para este ano que está terminando, não é? Será que nós cumprimos aquelas coisas que nós pensamos em fazer? A maioria não. Uma das coisas que a gente se propõe, fazer exercício físico, não é? Todo mundo, exercício físico faz bem à saúde. Eu quero fazer um exercício físico, eu vou fazer caminhada. E a gente faz? É tanta dificuldade. Vocês fazem? Que beleza, que exemplo bom, tá vendo? Mas é uma dificuldade, porque quando o tempo assim ainda vai lá, mas o frio de Petrópolis, a chuvinha, a pessoa desanima, não é? Muitas vezes. O que mais? A outra coisa, a dieta. Só começa segunda. A dieta. Vamos começar depois do dia 1º, porque agora tem muita coisa, a gente ganha muita coisa para comer, muito docinho, muita coisa. Aí deixa. Dia 2 eu começo. Aí dia 2, ainda tem o que sobrou. E aí a gente vai deixando aquilo tudo que a gente planejou.
Mas aí eu estou falando das coisas materiais. Mas a gente também planeja coisas espirituais, não planeja? A gente também planeja conquistas espirituais. E nem sempre a gente consegue também. A gente planeja, por exemplo, eu vou ler tantos livros por ano. E às vezes não leio nenhum. Eu vou ler tal livro, pelo menos. Eu vou ler Há 2000 anos de Emmanuel. É um livro grosso. Aí começa a ler, aparece uma coisa e outra, vai perdendo o ritmo, esquece a história, porque já leu. Eu comecei, já tem 2 meses, já esqueci o início, agora não vou continuar, não. Aí não continua. E tantas outras coisas que a gente deixa. Não é só leitura. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito implicante, eu implico com tudo, eu reclamo de tudo, eu vou trabalhar isso em mim. Aí a gente acaba desistindo no meio do caminho. Muitas vezes a gente não consegue, consegue? A maioria das vezes não. Quando a gente vê, já está lá implicando, reclamando, não é? É complicado. Alguém tem alguma coisa aí para me dizer que a gente poderia tentar e não conseguir? O que mais? Alguém teria alguma coisa para dizer de coisas que a gente pode até tentar e não consegue? Por exemplo, tem gente que tem mania de gastar dinheiro. Mesmo sem ter, gasta. Né? A pessoa, tudo que vê, quer comprar. É bobagem, mas compra. De 3, 4, só custa R$4, aí compra. E, chega em casa, aquilo não tem utilidade nenhuma. É aquilo que a gente chama da pessoa perdulária, que gasta à toa. Isso aí é uma coisa que a gente precisa corrigir. Não é ser pão duro, né? Não é ser sovina. Mas também, aquele que gasta à toa, não é? O dinheiro que poderia ser empregado em outra coisa está sendo gastado com uma bobagem que nunca vai ser usada. Não é? Aí um belo dia você abre a gaveta, tem uma porção de quinquilharia, coisa que nunca usou, que está ali comprado, está tudo amarelo, estragando, dinheiro que se jogou fora. É um hábito que a gente precisa tentar corrigir, não é? Gastar dinheiro à toa. Compulsão, isso aí é uma compulsão para gastar, como tem compulsão para comer também, né? Come até sem vontade de comer. Tem muita coisa que a gente tem que corrigir. Compulsão para falar dos outros. Tem gente que só tem assunto falando dos outros, da vida dos outros. Não é falando de coisa boa, não, é criticando mesmo, falando do que é ruim, dos defeitos da pessoa. Olha o dos outros e não olha o seu. Isso aí é uma situação que a gente também precisa lutar para corrigir, não é verdade? Então, é tempo de renovar a esperança em um mundo melhor e para que eu seja também uma pessoa melhor. É uma época que a gente para, às vezes, um pouquinho para pensar, não é? Você tem pensado? Você tem pensado qual é o seu plano, a sua prioridade para o ano que vem? Se for coisa muito íntima, não precisa falar, não. Não, é só ter força e continuar fazendo o que eu fiz este ano cada vez mais. Que beleza, isso mesmo. Ter força e continuar a fazer o que fez este ano cada vez mais. E o que eu peço sempre quando está difícil, eu falo, Jesus, só quero uma pegada na areia. Eu preciso do teu colo agora. E instantaneamente o colo vem. Eu tenho fé e confiança. A gente pede, a gente percebe que consegue, né? Às vezes à noite a gente está assim com um problemão, não tem saída, faz uma prece muito sentida, no dia seguinte a gente amanhece melhor, com mais esperança, de achar uma solução, não é verdade? Isso é fé que nos solução aparece, né, Isabel? Naquela noite vem uma intuição. Isso. Faz isso. A solução aparece. É isso mesmo.
Por quê? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo. São os espíritos que nos cercam e que estão e nos assistem. E ao nos assistirem, eles nos ajudam. Vêm as nossas necessidades, não é? Bom, renovar a esperança e renovar a atitude. Porque nem sempre aquilo que está dando errado, a culpa é do outro. Pode estar dando errado alguma coisa no meu casamento, porque a culpa não é do marido, é minha. É o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, não é? A minha atitude. A mesma coisa é do homem. Às vezes não é, a culpa não é da mulher, é dele, é o jeito dele atuar dentro de casa. Com os filhos, a mesma coisa. Com a família, de um modo geral, a gente tem um jeitão aí que, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. E não é, se eu sou assim e não está dando certo, o que é que eu preciso fazer? Mudar. Eu preciso melhorar, mudar. E se eu mudar, eu vou perceber que melhorou a situação, que começou a dar certo, a modificar aquela atitude, né? Que o ambiente modifica. Aí eu voltei lá, é para frente agora. Final de ano. Promessas de melhoria. Olha ali, quantas promessas na cabeça, né, que a gente faz. Eu vou melhorar, eu tenho promessas de melhoria, eu quero isso, eu quero... O que, por exemplo, que eu posso pedir a Deus agora, para o ano que vem? Eu posso pedir a Deus, por exemplo, sem ser questão de saúde, sem nada, é para eu ter mais persistência em algumas coisas que eu preciso ter. Eu, às vezes, desisto antes, eu deveria ter mais persistência. Eu queria, por exemplo, que o dia aumentasse de 24 para 28 horas. Se não pode aumentar de 24 para 28 horas, o que eu tenho que fazer? Disciplinar a minha vida, o meu horário, organizar de tal forma que eu possa fazer tudo que eu preciso fazer naquele dia. Porque às vezes eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu vou escrevendo. Quando eu termino o dia, eu não fiz nem a metade. E o dia acabou. Aí eu fico olhando, meu Deus, isso aqui eu já tenho que passar para amanhã. E vai juntar com o que eu já tenho que fazer amanhã. Aí olha só. Alguma coisa deu errado porque eu perdi muito tempo fazendo uma coisa que não deveria ter perdido. Então, a gente tem que se organizar, não é? Ideal escrever o que vai fazer para não perder o rumo das coisas, não é? Isso é muito importante. E tentar se organizar mais. Alguém aí tem alguma ideia, alguma coisa que gostaria de fazer? De repente, vai dar uma ideia e vai ajudar todo mundo. Quem poderia dar uma ideia aí? Ter novas atitudes. Ter novas atitudes, por exemplo, em quê? Mudar hábitos. Mudar hábitos, isso aí. Porque a gente às vezes tem certos hábitos que estão atrapalhando a nossa vida. Se eu tiver uma atitude para mudar esses hábitos, eles não vão atrapalhar tanto, mas que eu vou controlar aquela situação, não é? Que mais? Vontade, né, de fazer, né? Estímulo para fazer. Vontade, aquela gana, né, de fazer as coisas com... Mobilizar a força para fazer. Isso, mobilizar as forças para realizar aquilo. Por exemplo, vamos dizer, uma coisa que é muito não é tão feminina mais, porque agora os homens também estão fazendo, né? Mas bordado, tricô, essas coisas, os homens também estão fazendo, para ganhar dinheiro, né? Mas vamos dizer, você quer aprender a bordar, um bordado que vai te distrair. Você vai, enquanto você borda,
você está bordando uma roupinha para dar aqui na assistência social, para o enxoval do bebê, você está bordando alguma coisinha que você vai dar de presente a alguém. Se você não tiver persistência, aquilo é uma coisa demorada. Você não borda, você começa e para. Não é? Começa e para. Esses dias eu peguei uma toalha que eu comecei a bordar. Gente, tem tantos anos e a toalha estava parada. Você ia casar? Não, aí não é tanto também não, são 50 e tantos anos. Mas eu pensei assim, gente, eu estou com essa toalha aqui para terminar de bordar há tantos anos, mas eu tenho que terminar. Eu pensei assim, eu vou terminar antes de desencarnar, porque isso aqui vai ser uma vergonha. Quando eu desencarnar, quando forem mexer nas minhas tralhas, eu vou encontrar um bordado com a agulha lá metida, porque eu não terminei. E isso é necessário, que a gente comece e termine. Não, vou trazer para assistência, para alguém. Que ali, enquanto eu estiver ali, eu bordo. Então, é importante isso, né? Que a gente tenha essa vontade que você falou, esse desejo e aquela de levar até o fim. Há pessoas que começam o estudo aqui na casa, aí começa o estudo, chega no meio do ano, desanima, aí comprou apostila, começou a estudar e para, não continua o estudo. Aí todo mundo no final do ano terminou e aquela pessoa continua vindo à casa, mas não vai ao estudo. Ah, porque às vezes não dá para ir. E a pessoa encontra 1000 desculpas para parar um projeto. Então, vamos tentar aproveitar a nossa encarnação. Por quê? Porque uma encarnação é um talento que Deus nos deu. Não tem a parábola dos talentos? Entregou o talento quando nós encarnamos. Ao receber esse talento, eu preciso dar conta dele ao sair daqui. E o que eu fiz desse talento? Eu comecei e parei, comecei e parei, comecei tudo e parei. Esses dias eu estava vendo um currículo de uma jovem, agora ela já não é tão jovem, já está fazendo 50 anos, mas desde que tinha 30 e poucos anos. O currículo dela tem o curso dela universitário e o restante todo é de curso que ela começou e parou, não terminou nenhum. Aquele currículo é um currículo vazio, porque ela não conseguia dar conta de nenhum curso, nem de um ano. Uma pós-graduação de um ano, parava no meio, desanimava, aí começava outra, parava no segundo mês, começava outra, perdendo dinheiro e perdendo tempo e oportunidade, não é? Então, nós vamos ver aqui umas palavras, ficou muito apagado, né? Ali. Dá para ler? Desculpem, é que no computador tem a luz do computador, dá a impressão que vai dar para ler, né? Mas diz assim, não é ontem, nem amanhã, é hoje a possibilidade, a única possibilidade, porque passado e futuro não existem concretamente. A gente às vezes vive muito no passado, não é? Vive muito no passado e às vezes a gente também pensa muito só no futuro e aquele futuro nem vai chegar para mim, nem vai chegar para mim, porque eu vou desencarnar antes. Então, há pessoas que são assim, é uma coisa até engraçada, mas isso é verdade. A pessoa casa com alguém e fica assim, você namorou fulana de tal, e fulana de tal passou ali hoje, fulana de tal já não é aquela fulana de quando ele namorou, que tinha 19, 20 anos, já é uma mulher de 40 e tantos, 50, e a outra ainda está olhando. Você que namorou fulano, olha lá, ela está ali, você olhou para ela, aquele ciúme do passado que já não existe mais. Ou a pessoa fica pensando assim, projetando tudo no futuro.
Ah, eu vou trabalhar muito, eu vou guardar dinheiro, porque eu vou comprar tal coisa. Não, eu agora não vou sair com a família, não. Eu vou deixar para daqui a 5, 6 anos, vamos fazer um passeio melhor. Agora eu só posso ir aqui até Cabo Frio, mas daqui a uns 5, 6 anos eu vou até a Europa. Aí a pessoa fica se privando, deixando de desfrutar um pouco aquele presente, porque está pensando no futuro, e lá naquele futuro a pessoa desencarna, nem vai chegar a aproveitar. A mesma coisa é a pessoa, também do lado espiritual, é a mesma coisa. Ah, eu preciso me renovar intimamente. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu gosto da farra, gosto da bagunça, gosto disso, gosto daquilo, e não se renova. Não modifica seus hábitos, como você falou. E aí, o que acontece com aquela criatura? Desencarna e não teve tempo de mudar seus hábitos. Vai para o outro lado com os mesmos hábitos que tinha aqui. Então, nós precisamos olhar que o presente é o presente de Deus para nós. O dia de hoje é o nosso presente de Deus. Eu não posso estar vivendo hoje na aflição, pensando só no amanhã. Eu preciso viver o hoje. O hoje com paciência, com resignação, com tolerância hoje. Porque amanhã não sei se eu viverei amanhã. Assim é a vida, não é? E ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado neste planeta amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje. É o que eu já falei, não é? Eu não diria que há muito desperdício de tempo. Digo que há muito desperdício de vida. O que vocês acham dessa frase? Alguém teria alguma coisa para me falar sobre essa frase? A gente acha que vai estar vivo amanhã, aí esquece do presente, do momento. Exatamente. E aí é um desperdício de vida, não é? Porque hoje você está vivo, está vivendo. Você quer falar, Nadir? Não, eu estou aqui pensando, profunda essa É muito Porque profunda. às vezes a gente deixa de fazer realmente atitudes na vida mesmo, que poderiam tornar aquela situação muito melhor, né? Então não é questão de tempo, é de vida mesmo da gente. Não é uma questão de tempo, é uma questão de vida, não é? Que a gente não aproveita a vida. Ah, porque vai ser muito difícil, é muito sacrifício, é muito livre-arbítrio. Aí com isso a pessoa faz más escolhas, não escolhe bem aquilo que quer fazer. Quando a gente precisa viver um desafio muito grande, por exemplo, uma pessoa sai de um país e vem, vamos dizer, um país, vem de fora para estudar aqui. Vou citar o caso do meu marido. Meu marido veio de um país para estudar aqui. Quando ele chegou aqui, ele não sabia falar nem muito obrigado em português, porque ele veio assim de uma hora para outra, conseguiu, não podia deixar de aproveitar uma vaga na UF, na Universidade Federal Fluminense, ele não podia desperdiçar, e veio sem entender nada de português, sem saber escrever uma palavra em português. Tudo para ele era difícil, sem ter ninguém aqui para ele pedir um pão, e sem ter dinheiro também, que era de família pobre, era órfão. Então ele veio com a maior dificuldade. Então ele contava, né, porque ele desencarnou, mas ele contava que quantos natais ele passava lá naquelas barcas de Niterói. Ali tinha antigamente uns bancos ali na frente, nas barcas, que a gente até falava as barcas, né? Ali
ele passava sentado ali com uma garrafa de suco que ele fazia e uma bisnaga seca, sem nada, uma bisnaga. E passava o dia sentado ali comendo bisnaga e tomando suco e vendo as pessoas passarem com um amigo dele que estava na mesma situação, né? E depois já conheceu outros da terra dele aqui. Então, é uma situação assim, isso é aproveitar a vida que tem, porque ele era novo, ele tinha saúde, era a hora, a oportunidade veio, era a hora dele fazer o sacrifício. E fez e conseguiu. E se ele pensasse assim, é muito sacrifício, eu não vou fazer esse sacrifício não, eu vou embora, ou eu vou deixar essa vaga para ir, não vou estudar, mas não, aprendeu a trancos e barrancos, desencarnou sem saber falar direito português, mas dava para ser entendido e viveu a vida dele. Então, o que é isso? É aproveitar a vida que a gente tem. Essa vida, ela precisa ser aproveitada. Eu conheci uma senhora no leprosário em Curupati, que ela estava cega, e ela dentro do leprosário, ela falava, ela vivia numa casinha, e ela dizia que quando abria a janela, ela não via o dia, mas ela abria, sentia o ar da manhã. E ali naquele momento ela dizia assim, ai Senhor, muito obrigada pela vida. Como é bom eu estar viva no dia de hoje. Não enxergava. Lá sozinha tinha um senhor, um companheiro dela, mas ela agradecia a vida. Ela vivia a vida, ela não desperdiçava a vida, reclamando. Ela não dizia, eu não estou enxergando, que pena, eu não enxergo nada, estou aqui nesse abandono, tive essa doença, agora não posso mais sair daqui. Ela não falava isso, ela agradecia, estava sempre rindo e dando gargalhada. Então, isso aí a gente vê que é uma pessoa que aproveita a vida que tem. E a gente, às vezes, tem muita coisa e sempre acha que ainda é pouco, porque nós somos as rainhas de Sabá e não podemos ter pouca coisa, a gente tem que ter muito, não é? Se a gente tem um armário cheio de roupa, ainda é pouco, porque está faltando a blusa da moda, está faltando a calça da moda, está faltando alguma coisa que saiu essa semana que a outra já tem, eu não tenho. É assim que nós muitas vezes vivemos essa vida. E a gente depois vai ver que tudo vai ficar. Tudo. A gente não vai levar nem o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai levar dentro de nós, mas na mão, nem dentro do caixão, não adianta levar. A gente leva o que estiver adquirido dentro de nós. O conhecimento profissional, o conhecimento de um modo geral, isso é aquisição para sempre. As lições de vida, lições do Evangelho, isso é para sempre. Mas nós não vamos levar, não é? Nada material. E aí continua a lição. São amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados, não é? Amores que a gente deixa para depois, muitas vezes por orgulho, não é? Tanto na família, quanto amores dos amigos, como amor homem e mulher mesmo. A gente às vezes são amores verdadeiros e a gente deixa para lá, para depois. Os sonhos, a gente adia o sonho porque a gente não quer lutar pelo sonho, a gente quer ter facilidade. Quando aparece a primeira dificuldade, a gente adia aquele sonho. Os talentos enterrados, quanta coisa nós recebemos ao reencarnar e enterramos porque nós não damos importância. Quantas vezes a gente recebe um corpo saudável e a gente destrói esse corpo com uma alimentação ruim, com os vícios, não é? Os vícios de um modo geral, até o vício de comer demais. Tudo isso estraga a nossa saúde. Isso é enterrar o talento. E sentimentos ignorados, que a gente
ignora o sentimento das pessoas para conosco e o nosso também para com as pessoas. E aí, a vida passando agora bem de frente aos nossos olhos, e quase todos nós esperando alguma coisa que ainda irá acontecer, quando a vida está acontecendo exatamente agora, e amanhã talvez não estejamos mais aqui para senti-la. Vamos aproveitar agora, não é? A vida está passando na nossa frente. Vamos aproveitar agora. Eu já contei aqui, não sei se foi nessa reunião, mas a gente às vezes está sempre com tanta pressa, a pessoa quer falar com a gente, tá, e vai saindo e vai deixando a pessoa para trás, né? E a pessoa quer falar e a gente vai largando a pessoa, porque a gente não é, eu estou atrasada, eu vou correndo, porque eu estou atrasada. E aí a gente deixa de dar uma atenção, às vezes, a uma pessoa que precisa ouvir uma palavra. Aí eu me lembro daquele doutor Alberto Almeida, um orador espírita muito bom, ele é lá do Belém do Pará. Só você conhece? Não, todo mundo conhece. Ele, inclusive, já veio aqui ao MEP, que uma vez eu já trouxe ele aqui. Faz muitos anos, aliás, está precisando voltar. Mas ele é um rapaz muito alto, é um senhor, né, já muito alto. E ele, uma vez, foi até uma vez que ele veio aqui. Nós tivemos que fazer uma reunião, eu não lembro se foi terça ou quinta à tarde, porque ele só tinha aquele horário. Ele ia fazer palestra em outros lugares no Rio, mas ele falou assim, se for nesse horário eu vou. Aí eu fiz muita propaganda e o pessoal veio num horário que não tinha reunião aqui, veio só para atender aqui ao MEP. E aí ficou bem cheia a casa, que ele tem uma palavra muito boa. Aí ele chegou aqui, quando ele ia saindo, porque ele tinha compromisso no Rio, alguém cercou ele aqui, uma senhora. Cercou ele e ia andando rápido para descer a escada. Quando ela tocou nele, ele voltou. Quando ele olhou para ela, eu achei aquele gesto dele, eu nunca mais esqueci. Isso deve ter uns 35 anos que aconteceu, mas ficou marcado em mim, porque foi uma lição que eu aprendi. Ela tocou, né? Essa aqui é a pessoa, ele ia. Quando ele voltou, o que ele fez? Ele estava correndo, aí ele voltou, botou a mão assim para trás, abaixou, porque ele é muito alto, e ficou assim ouvindo a dona. Como quem diz, eu parei. Já que eu parei, eu vou parar totalmente, vou me entregar a você agora para ouvir você. Eu não vou ouvir por cima, eu não vou te dar uma atenção só para dizer que dei, eu vou te atender agora. E ele deixou a correria dele, parou, botou as mãos para trás e ficou assim olhando para ela, e ela falou, ela olhando assim para cima, porque ele é lá em cima, e ele olhando, e ela falou o que queria falar, ele respondeu e tal, e saiu. Ele não foi capaz de dizer, não, agora eu não posso, eu estou em cima da hora. Não foi, ele parou e atendeu. Então, é a vida que está passando diante de nós e que a gente às vezes perde por dar uma atenção a uma pessoa, não é? Isso aí é muito bom para a gente, principalmente quando é criança. A criança procura a gente, um momentinho, eu estou indo, e a criança fica com a palavra na boca, porque ela é criança. Isso é muito comum acontecer. Então, como renovar esperanças e atitudes? Como renovar, Humberto? Fala aí pra gente. Renovar esperanças e atitudes? Como você vem dizendo, procurando ver o que a vida apresenta para nós atendermos a ela, né? E procurando seguir esse elogio que a gente recebe aqui, né? Mas, renovar as esperanças, esquecer os medos, né? Esquecer coisas negativas que passaram,
aquilo que só vai martirizar e não vai trazer nada de bom, porque não te leva para frente. Isso aí, muito bem. Eu sabia que eu ia ouvir coisa boa ali. Mas é verdade, é esquecer do medo. A gente às vezes não avança porque tem medo. A gente às vezes vê uma pessoa, dependendo da aparência da pessoa, a gente tem medo da pessoa, já notaram isso? Se é uma pessoa muito grandona, muito alta, muito forte, a gente às vezes tem medo de chegar, porque... E às vezes aquela criatura é uma pessoa tão doce, tão tranquila, que vai nos atender tão bem. A gente às vezes tem medo, esquecer os medos, é medo de me arrojar numa experiência nova, de uma profissão nova, de um curso novo, de um estudo novo aqui na casa, medo de falar em público, medo de ir para o estudo, porque lá todo mundo vai na roda, todo mundo vai falar, eu não quero falar. Não fale. Tenho o direito de dizer, não, eu não, desculpe, mas eu só quero ouvir, eu não vou falar. Aqui ninguém obriga nada. Ah, você quer fazer a prece? Não. Então você não vai ser obrigada a fazer a prece. Mas a pessoa não faz porque tem medo, receio, né, daquela experiência nova. E você falou também de algo, esquecer das experiências ruins, porque as experiências ruins estão lá naquele passado que no início eu falei. Estão lá no passado. Eu tenho que esquecer aquilo. Eu tenho que começar a viver o hoje. O amanhã ainda será. Então eu tenho que viver o agora, o hoje. Eu tenho que ser o melhor hoje. O melhor agora. Não é? E para renovar isso, é como a nossa irmã falou, eu preciso muito de vontade, como a Emmanuel fala muito, né, sobre a vontade firme que mobiliza o fluido, que faz com que eu possa agir. Isaura, aqui. Às vezes, por exemplo, eu me aposentei há um tempo atrás, aí eu só ficava em casa, limpando casa, arrumando, vai daqui, vai dali, aí o dia passa, a gente, né? E não dá tempo de fazer tudo. E eu sempre tive vontade de aprender italiano. Sempre tive vontade. Aí, quando foi no final do ano passado, eu falei, quer saber? Eu vou entrar para o curso de italiano. E aí, meu marido, pra quê? Vai aprender italiano? Agora, depois de velho, não sei o que eu falei, eu vou aprender. E fui para o curso, hoje já estou falando, já consigo me comunicar. Viu? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que se desapegar um pouco das coisas da casa, sabe? Porque às vezes você tem tanta coisa na tua casa e nem dá tempo de você aproveitar a tua própria vida. Entendeu? Então, eu me desapeguei de muita coisa, até na minha cozinha, sabe? Que eu tinha muita louça, somos só 2. Imagina. A filha já não mora mais junto, então tinha aquele montaréu de louça, aquela coisa. Eu enfiei aquilo tudo em caixa, fui dando, deixei o que eu uso, o que é para o meu uso, que não é, tchau. Roupa que eu não uso, tchau. Isso aí. Sapato que eu não uso, tchau. Pra quê? Aí fica aquele montaréu de coisa dentro de casa, você não tem tempo de se cuidar, você não tem tempo de aprender um idioma, um curso, um pilates, sei lá. Cuidar de você. Da saúde, né? Porque o Pilates é para a saúde, não é vaidade. É isso aí. Então hoje eu vou na Hidro, eu vou no curso de italiano, eu faço um monte de coisa. Me chama para ir no artesanato, eu aprendo artesanato. Então isso ocupa a minha mente. Claro. A gente não tem tempo para ficar pensando, eu estou com isso, eu estou com depressão, porque você está ocupado. Exatamente. Tem que se ocupar. E nem tempo de você ficar imaginando a vida de ninguém. Não. Como é que fulano pode, eu não posso? Não deixa o fulano para lá, cuida da gente, cuida de você. A gente nem tem tempo de... Às vezes você tem um dom para escrever. Eu lembro tanto de Cora Coralina, né? Já velhinha, ela se transformou numa grande poetisa. Ela era uma doceira.
E agora você tem aqueles pensamentos lindos, depois que criou os filhos, que cuidou de tudo, ela se transformou numa escritora. Olha que beleza! O potencial dela e a beleza que ela deixou para a gente. Então, é para todo mundo que pode desfrutar do que ela escreveu, e ela escrevia com simplicidade. E é uma maravilha. Eu me lembro muito do meu avô, que o meu avô era uma pessoa sem grandes letras. Naquela época se estudava muito pouco, mas meu avô era uma pessoa que tinha um dote, um dom artístico. Ele gostava de música, ele tocava, só que aí ele parou de tocar depois que ele tocava instrumento de sopro. E ele gostava de escrever poesia, versos. Acontecia alguma coisa, ele escrevia, ele contava aquilo em versos. Olha, quando ele todos os dias, eles acabavam o almoço, ele sentava com a minha avó, os dois liam o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Um lia o Evangelho e o outro o Livro dos Espíritos, entre eles dois. E depois ele tinha um caderno, ele sentava e escrevia. Ele escreveu muita coisa, muita coisa. Depois eu tive um primo até que pegou aquilo tudo, e na época era datilografia, né? Datilografou tudo, dos pensamentos dele, ele fazia pensamentos. Olha que dom bonito que ficou, que ele não tinha tempo antes, quando ele teve, ele fez. Um grande exemplo de vida para mim foi a minha mãe. Em 2014, ela perdeu as 2 pernas no mesmo dia. Nossa! E ela precisou amputar. Precisou amputar as 2 pernas, ela teve trombose no coração. Nossa! E aí, o dia que eu cheguei no hospital, que eu olhei ela sem as pernas, eu até desmaiei, porque eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Mas foi tão impressionante que ela, por me amar muito, eu, filha única, ela aprendeu a entrar no carro sozinha, ela aprendeu a ir ao banheiro sozinha, ela gostava de descascar os legumes, ajudava a moça que cuidava dela, a Coda, ela falava, vai Coda, me dá os legumes aqui. Olha então, que ela gracinha. descascando, ela sempre fazia alguma coisa. Então aquilo para mim foi um exemplo de vida da minha mãe, sabe? Ela não se deixou abater. Eu chegava na casa dela às vezes 6 horas, era a hora que ela gostava de rezar o terço. Aí ela falava para mim assim, senta aqui na cadeira agora, que daqui a pouco eu vou te dar atenção, deixa eu terminar meu texto. Que bonitinha! Então ela era uma linda, né? Ela continuou vivendo a vida dela. Até o último dia. O último dia, a última visão que eu vi da minha mãe foi ela lendo o jornal, porque ela adorava ler jornal. E ela estava lá lendo o jornal e daqui a pouco ela desencarnou. Então, para mim, ela foi um exemplo de vida, sabe? E você está deixando aqui para todos nós, porque eu tenho certeza que isso está sendo exemplo para todos nós que estamos aqui, que reclamamos quando uma unha encrava. Imagina perder as 2 pernas. Ela perdeu as 2 pernas, mas eu só vi minha mãe chorar uma vez depois desse dia. Ela chorou muito, me abraçou, choramos muito. Depois desse dia, acabou. Eu acho que ela pensou assim, agora eu tenho que viver assim, então eu vou viver bem. E ela viveu bem. Que lindo. Até o último dia, graças a Deus. Muito bonito. Muito obrigada por essa experiência que você dividiu aqui conosco. Então, aqui nós estamos vendo Jesus, que a gente fica vendo assim, hoje em dia tem muito influencer na internet, né? Os influencers que ganham muito dinheiro na internet. E o maior de todos, a gente esquece, é Jesus. O maior influencer, o maior coach, o maior psicólogo é Jesus. E a gente não liga para ver os ensinamentos de Jesus, fica vendo o que fulano falou, o influencer tal, o influencer tal. Ah, fulano falou tal coisa, vou anotar isso. E o que Jesus falou? Então vamos ver esse influencer aqui. Ele sabia o que queria.
Jesus sabia o que ele queria. O que será que Jesus queria quando veio para a Terra? O nosso progresso espiritual. O que mais? Exemplificar o amor. O que mais? Mostrar que a vida continua, que o espírito sobrevive à carne, porque ele apareceu depois de morto. Ele sabia o que ele queria. Ele cumpria etapas. Tinha as etapas da vida que ele foi cumprindo uma a uma. Jesus não chegou chegando. Ele foi cumprindo as etapas. Ele transformou a água em vinho. Ele se batizou, deixou João Batista batizá-lo primeiro. Aí ele foi várias etapas. Depois ele desapareceu. Por quê? Ele esteve lá, com 12 anos lá no templo, e conversou com os doutores da lei, e sumiu, e o pai e a mãe procurando. Quando o pai e a mãe encontraram, ele disse, na frente do pai e da mãe, com outras palavras, mas ele disse: vocês não sabem, vocês não entendem que eu vim para servir a meu pai? Ele era uma criança de 12 anos. E ele foi cumprindo as etapas. Depois ele desapareceu. Ninguém sabe o que Jesus fez. Há uma série de dúvidas. Ele foi para o Tibete, ele foi não sei para onde, ele foi aprender com não sei quem. Jesus não tinha que aprender com ninguém. Jesus era o sábio dos sábios, ele não tinha que ir para lugar nenhum aprender. Jesus deve ter ficado em casa, na carpintaria do pai, aprendendo a ser marceneiro, porque ele tinha que ensinar humildade, atender a família. E aí ele surge com 30 anos, e em 3 anos ele muda o sentido da vida da humanidade. Então, resistiu às tentações, porque é uma metáfora essa questão de Jesus ter sido tentado. Claro que Jesus não pode ser tentado pelo Satanás, por espírito das trevas, porque Jesus é superior a tudo isso. Isso é uma metáfora, é algo criado, uma história para se tirar o ensinamento daí, para que nós também possamos resistir às tentações que a vida possa nos trazer. Jesus formava equipes. Ele não trabalhou sozinho. A primeira coisa que ele fez foi procurar os 12 apóstolos. Ele formou a equipe dele. Ele não precisava de equipe, mas ele formou. Cada um tinha um dom ali naquele grupo. É para nos ensinar a nós também trabalharmos com as demais pessoas, darmos oportunidade às pessoas, para todo mundo ter a chance de servir, de ser útil. E ele era humilde por excelência. Quando aquele rapaz rico chegou para ele e falou: bom mestre, ele disse: não me chames bom, bom só meu Pai que está no céu. Olha a humildade dele. Já é por ali ensinando a humildade, né? Ele tinha capacidade de tomar decisões e assumir as responsabilidades. Ele tomava todas as decisões que ele tomou quando ele perdoou a mulher adúltera, quando ele fez com que os homens não apedrejassem aquela mulher. Foi uma decisão que ele foi contra o costume da época. Ele foi contra a lei da época. Ele tomou a decisão e assumiu aquela responsabilidade. Força moral, né? Aquela e outras, por força moral, isso mesmo. E ele manter a coerência, ele sempre manteve a coerência, porque ele falava daquilo que ele fazia. Ele era coerente. A vida dele era um retrato do que ele ensinava. Então, tinha coerência. E a coragem que ele teve de enfrentar aquela lei da época, os romanos, de enfrentar, não belicosamente, mas de enfrentar
com a força moral, como você falou, e se deixar crucificar. Mas ele poderia, com um olhar, paralisar todo mundo. Jesus tinha esse poder e ele não quis. Ele quis que a lei se cumprisse. E ele teve a coragem de ser crucificado. E ele usava muito bem a palavra. Ele era aquele que, quando falava, ele neutralizava todas as pessoas não se moviam. Milhares de pessoas ficavam ouvindo Jesus concentradamente, porque ele tinha um dom da palavra muito grande. E para finalizar, eu estou aqui desejando feliz ano novo outra vez, e que o amor, a paz e a sabedoria estejam em nossas vidas durante o próximo ano. E pedindo a Jesus que abençoe o lar de cada um aqui presente, que cada um tenha o seu lar imantado de luz, imantado de paz, porque nós precisamos muito dos lares realmente sobre a rocha, dos lares edificados sobre a rocha, dos lares fortes, debaixo das bênçãos de Deus, para que a humanidade possa ser melhor. A humanidade anda como anda, porque os lares estão muito oscilantes e as famílias estão muitas vezes deixando de oferecer aquilo que precisavam oferecer aos seus filhos, que é a educação com amor, a educação pelo amor. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que ano que vem estejamos todos aqui, se Deus quiser. Muito obrigada pela atenção de todos. A Isaura falou, a gente já sabe que é bom, mas que é muito bom aí, né? Mas como diz ela, 50 anos aqui na cadeira, tem que saber falar, né, Isaura? Nós vamos pedir para o Eduardo fazer a nossa prece e depois nós temos só um avisozinho para dar, por favor. Hoje eu tive a ajuda de todo mundo me ajudou. Eu já não tenho meio dom seu de falar, mas vou tentar. Queridos irmãos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa última palestra do ano. Vamos agradecer as bênçãos e livramentos que Deus e Jesus nos concede. Agradecermos a oportunidade de mais um dia de vida que está sendo concedida e pedimos a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos ilumine, para que possamos continuar a nossa caminhada sempre procurando nos melhorarmos. E solicitar aqueles nossos parentes, nossos entes queridos que a partir já estão no mundo espiritual, que na passagem de ano estejam conosco, nos abraçando, nos desejando muito amor e muita paz. Fiquem com Deus, que assim seja. Bom, gente, nós temos um avisozinho aqui, que aquela vibração que acontece às segundas-feiras, ali às 4 horas, ela vai retornar no dia 2 de fevereiro. Tá? E nós esperamos que todas as bênçãos que essa casa nos trouxe durante o ano de 2025 possam ser redobradas para 2026. Que nós possamos estar aqui com carinho, com boa vontade, com fé, com esperança, com força, porque a casa nos dá muita coisa. A causa é muito importante. E o nosso chefe ali, o nosso patrão, ele é bom. E ele paga adiantado e paga bem. Então, que nós possamos reconhecer que o trabalho do Cristo, o trabalho para o Cristo, é uma bênção nas nossas vidas. É uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado. Cristo não nos obriga, como a Isaura disse, Ele não nos obriga a fazer nada.
Ele nos dá a oportunidade. Se a gente subir naquele cavalo branco, como o Dr. Luiz fez vindo do Panamá, né? Ele aproveitou a oportunidade. Então, que a gente também possa aproveitar a oportunidade do Cristo nas nossas vidas, do momento que nós estamos passando e do chamado dele, que é muito importante. Que a gente não deixe para depois, que nós estamos tendo a grande oportunidade de estarmos espíritas nesse momento tão importante e desafiador da transição. Que o ano de 2026 possa ser coberto de paz, de luz, serenidade, de discernimento e que possamos estar juntos, todos aqui novamente. Muito obrigada a todos e agora nós vamos ao passe